pessoal. A gente está aqui hoje no Portal dos Guardiões para entrevistar o pesquisador Eduardo Freitas Moreira. O Eduardo é doutor em Ecologia pela Universidade Federal da Bahia e está fazendo sua pesquisa de pós-doutorado sobre serviços de polinização no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. E ele veio aqui hoje para contar para a gente um pouco sobre a sua pesquisa. Bom, queria dar boas-vindas a você, Eduardo. Uma boa tarde, tudo bem? Obrigado, boa tarde, tudo em paz por aqui. E você, Ju? Também, tudo bem. É um prazer conversar com você hoje. Eduardo, me diz uma coisa, eu soube que você está trabalhando com a valoração dos serviços de polinização. E para que a gente possa conversar melhor, né, sobre esse tema, me conta um pouquinho do que se trata o seu estudo, ou seja, o que é a valoração desse serviço de polinização, né? E quais são as suas motivações para trabalhar com isso? Bom, Ju, o serviço de polinização ele está associado a um processo ecológico que ocorre na natureza que é a polinização, que é a transferência de pólen das plantas entre flores, né, das plantas, que é fundamental para a fecundação dessas flores e que permite que, a partir desse processo, sejam formadas frutos e sementes, né? Então, esse processo é o primeiro passo na reprodução das plantas e do ponto de vista para a gente, né, que é fundamental para a biodiversidade como um todo, mas para nós, humanos, é importante também porque é fundamental para a produção agrícola. Então, se a gente pensar em plantas como o café, maracujá, manga, fruteiras de modo geral, muitas plantas que produzem sementes também, elas dependem desse processo de transferência do pólen para que suas flores produzam os frutos e sementes que a gente tem interesse, né? Então, naturalmente, esse processo acontece não nas áreas agrícolas. Então, nós temos uma diversidade de polinizadores que está presente nesse ambiente, né? Principalmente em regiões onde há vegetação nativa próximo das áreas agrícolas e esses polinizadores nativos, selvagens, eles fazem esse serviço sem que muitas vezes o agricultor até se dê conta de que isso está acontecendo. Em compensação, e isso daí é fundamental para que as áreas agrícolas produzam, né? Em compensação, as áreas agrícolas elas ocupam um espaço que anteriormente estava ocupado por vegetação nativa. E esses polinizadores eles dependem, eles usam as áreas agrícolas como fonte de recursos, então a área agrícola pode ser benéfica, os polinizadores também, mas eles também dependem da vegetação nativa para ter alimentos. Quando as áreas agrícolas não estão floridas, né? E também para poder nidificar e se reproduzir nas áreas de vegetação nativa. Porque o manejo nas áreas agrícolas, via de regra, é proibitivo a esse comportamento reprodutivo dos polinizadores, né? Então, os principais polinizadores são as abelhas, né? Essa que está aqui ilustrada na imagem, e elas visitam as flores em busca de pólen e néctar, né? Que elas usam para se alimentar e para alimentar a cria, né? Ou seja, é importante para a reprodução das abelhas. Então, é, a nossa pesquisa, vem, ela é motivada principalmente por interesse de evidenciar o quão importante esse processo é para a agricultura e transformar isso em valores monetários
de maneira que permita, que fique claro para os agricultores e para os gestores o quanto que a gente pode estar ganhando ou perdendo ao favorecer que esses organismos estejam presentes nas paisagens, né? Então, esse processo de valoração ele é complexo, porque envolve múltiplos fatores, e a, por isso também até o momento, ele não tem sido considerado muitas vezes nas políticas públicas e no manejo das áreas agrícolas, né? Então, como é difícil medir, é difícil também ponderar isso quando a gente está tomando decisões sobre como é que nós vamos gerir o espaço, né? Então, essa é a grande motivação. Existem iniciativas prévias, né, de valoração do serviço de polinização, mas o processo que a gente está desenvolvendo aqui na USP, ele ele incorpora mais fatores, né, como por exemplo essa estrutura espacial, como que a disposição relativa das áreas agrícolas e das áreas de vegetação nativa interferem no processo de polinização e permite que a gente, além de valorar o serviço, valore também o déficit, ou seja, quais são as áreas que poderiam estar sendo atendidas pelos polinizadores, mas não estão, e isso permite que a gente quantifique a perda relativa a esse déficit, entendeu? O quanto que a gente poderia, ao mesmo tempo, a gente está quantificando um prejuízo, mas também uma oportunidade, né, de ganho caso a gente maneje a paisagem de uma maneira que permita maior, que permita que esse processo tenha uma cobertura maior das áreas de agricultura. Legal. Quando a gente fala em valoração, normalmente a gente está falando em valores tanto monetários, econômicos, quanto não monetários, não econômicos, que diferem em relação à metodologia de pesquisa, né? Só para entender um pouquinho melhor, você está trabalhando com a valoração monetária ou não monetária, ou com os dois tipos? No momento, nós estamos trabalhando com avaliação monetária. Então, nós fazemos uma avaliação de como o serviço, através de um modelo, a gente tem um modelo matemático e espacial, né? Então, a gente vê como que o processo em si, a gente estima quanto que as áreas de vegetação nativa podem fornecer de polinizadores. Então, tem essa estimativa da oferta de polinizadores. A gente estima como é que esses polinizadores se deslocam no espaço. Então, aí a gente chama isso de fluxo. Então, a gente tem um modelo do deslocamento dos polinizadores na paisagem para fora das áreas de vegetação nativa, adentrando as áreas de cultivo. E nós temos um terceiro componente, que é uma modelagem da demanda por polinizadores. Então, a gente avalia o quanto que as áreas agrícolas demandariam proporcionalmente de polinizadores. Então, a gente tem, por exemplo, em áreas de café, nós temos plantas de café. Quando a gente pega muitos cafezais, pensando assim no estado de São Paulo como um todo, vai ter áreas de cafezal com árvores, com plantas de diferentes tamanhos, por exemplo. Então, através desse sensoriamento remoto, a gente quantifica essa quantidade de biomassa que, que a fotossintetizante das áreas de cafezal, por exemplo, isso para os outros cultivos também. E através disso a gente tem uma ideia de quantas flores, da demanda de flores que cada área dessa vai produzir, né?
E aí, essa demanda a gente confronta com o fluxo de polinizadores. Então, isso dá uma ideia do quanto, proporcionalmente, da demanda por polinizadores das áreas agrícolas está sendo atendida pelos polinizadores selvagens. E a partir disso, a gente cruza esses dados com dados de produção agrícola do IBGE e que existe uma base de dados do IBGE que disponibiliza dados de produção agrícola municipal. E aí, cruzando esses dados de serviço prestado com os dados de produção agrícola, a gente calcula o percentual disso que pode ser decorrente do serviço de polinização e qual seria o ganho proporcional caso as áreas de déficit fossem atendidas, né? Que é assim a demanda por polinizadores que não foi inteiramente atendida, seria esse déficit. Então, e como essa produção agrícola ela tem um valor monetário, a gente multiplica essa produção agrícola pelo valor da produção e a gente obtém, a partir disso, um valor monetário do serviço, né? Então, agora, é fundamental que, apesar desse valor monetário ser importante, é fundamental que outras coisas também sejam consideradas, né? Outros tipos de valores, como, por exemplo, a própria manutenção da biodiversidade, é, outros tipos de capital, como social, de infraestrutura. Nesse momento, a gente ainda não está fazendo esse tipo de avaliação, mas no grupo de pesquisa há todo o interesse de que isso seja feito. Um componente que pode ter uma intersecção com isso que você está apontando é que esse trabalho ele tem uma ligação direta com políticas públicas do Estado de São Paulo. Então, ele é feito em coprodução com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que é a CEMIL, do Estado de São Paulo, e também com a Secretaria de Agricultura. E a intenção é que esses dados que estão sendo produzidos, nessa modelagem, sirva como base em políticas públicas importantes aqui do Estado de São Paulo, como o Refloresta SP, como políticas de pagamento por serviço ambiental. E aí, nesse contexto, essa modelagem de polinização entra como um aspecto sendo considerado nessas políticas, em conjunto com outras dimensões que são justamente essas dimensões que você fez menção. Então, por exemplo, no pagamento do serviço ambiental, via de regra, são considerados outros valores que não só o serviço diretamente relacionado com um valor monetário em si, por exemplo. Bacana, muito bacana. Eu queria entender só dois aspectos, assim, de dois pontos que você citou. Primeiro, o último relatório que a gente tem, temático de polinização, né, de 2019, apontou que o valor dos polinizadores para a economia da agricultura brasileira é cerca de 43 bilhões de reais. Eu queria saber se, até o momento, né, sua pesquisa trouxe algum resultado que mostra algum valor diferente desse, ou se vocês estão lidando com uma escala diferente dessa. E também como é que funciona esse modelo, esse componente de coprodução que você citou, que vocês estão trabalhando diretamente com os setores que não são acadêmicos. Então, como é trabalhar e como é que está sendo essa ligação de vocês? Em relação à primeira pergunta que você fez, o nosso método ele tem uma inovação importante. Então, tradicionalmente, a modelagem do serviço de polinização para valoração, ela é baseada
em medidas que são feitas, em medidas que eram feitas para avaliar o nível de dependência dos cultivos para a produção. Então, via de regra, esses experimentos eles apontavam, por exemplo, o percentual da produção, qual o percentual das flores, né, por exemplo, produz frutos e sementes. E a partir desse, mediante o serviço de polinização, né? E isso mede uma taxa de polinização, né? Então, essa taxa era multiplicada pelo valor da produção. Então, só que o que dá um indicativo importante de quanto do valor da produção total agrícola, o quanto que poderia estar associada ao serviço de polinização. Um porém desse método é que ele assume que toda a produção, ou seja, toda a área de produção, ela foi atendida com um serviço de polinização. E um problema com esse pressuposto é que os polinizadores, via de regra, eles não se distribuem homogeneamente na área de produção. Então, esse método que era tradicionalmente utilizado, ele ignora esse aspecto espacial que é muito fundamental. Então, uma abelha, por exemplo, que está saindo de uma área de vegetação nativa e vai se deslocar até um campo de soja, por exemplo, para coletar recurso floral, ela vai se deslocar até encontrar o recurso, mas se ela encontra o recurso nos primeiros metros da área agrícola, ela não vai adentrar até pensar assim, uma área que tem circular com um diâmetro ali de 1 quilômetro. Ela não vai caminhar, voar 1 quilômetro para obter um recurso que ela já tem acesso na entrada, logo na borda. Então, o que isso acarreta é que boa parte dessa área agrícola, apesar de estar produzindo, ela está produzindo com pouquíssimo nenhum serviço de polinização. Então, ao calcular o valor do serviço com esse método tradicional, ignorando esse aspecto espacial, a gente tende a superestimar a contribuição dos polinizadores à produção que se observa, mas também a subestimar dramaticamente o déficit de polinização, que é o mais importante, porque isso é um ganho possível que deixa de ser contabilizado e um prejuízo que deixa de ser contabilizado também. Então, ao incorporar esse aspecto espacial no modelo que a gente construiu, a gente passa a ser capaz de estimar esse déficit e apontar isso tanto para os agricultores como para as políticas públicas, né, para os gestores ambientais, como um potencial ganho caso a gente mude a maneira como essa agricultura está sendo praticada, de maneira a estimular que os polinizadores circulem por toda a área de cultivo, né? Então, e isso daí permite também a gente testar cenários diferentes de disposição espacial da área agrícola com as áreas de vegetação nativa, permite também a gente considerar esse ganho potencial do déficit sendo sanado, né? Através da restauração ambiental, por exemplo, também, né? A restauração da vegetação nativa, de maneira que permita a gente quantificar melhor o, o custo de oportunidade desse processo de restauração e comparar, considerando também o ganho que a gente pode obter com o serviço de polinização e com outros serviços também.
Então, e aí entra na segunda pergunta que você fez, né, sobre essa relação com as políticas públicas, né, em coprodução. Então, o meu projeto de pós-doutorado parte de um projeto maior de produção de síntese em produção, síntese acadêmica, né, científica, mas em coprodução com as secretarias do Estado de São Paulo, para o intuito de produzir ciência de alta qualidade e relevante através do processo de síntese, onde a gente usa dados que já estão previamente disponíveis para produzir e compilando esses dados e produzindo novas informações a partir desses dados, né? Então, no nosso caso, a gente usa dados de sensoriamento remoto, registros de ocorrência das espécies, para fazer esse processo da modelagem, né, que eu acabei de citar. Mas só a produção da ciência de qualidade, ela não necessariamente, mesmo que ela seja relevante para a gestão pública, ela não necessariamente atinge a gestão. Então, existe um gap ali entre a produção científica e a aplicação. Então, numa iniciativa para reduzir essa distância, né, entre a produção do conhecimento científico e a aplicação, onde esse conhecimento é relevante, nós fazemos projetos de coprodução, onde o agente os agentes de gestão pública eles são convidados a participar desse processo de síntese e durante o processo de síntese são planejados tanto produtos acadêmicos como produtos diretamente ligados à atividade dos gestores ambientais na gestão, né, aqui do estado de São Paulo. E aí esses produtos, via de regra, eles são focados em janelas de oportunidade de gestão pública. Então, o Estado de São Paulo ele tem uma série de políticas, como essas que eu citei, Refloresta SP, pagamento de serviço ambiental, tem os arranjos produtivos locais. Então, a participação direta dos gestores na síntese permite que a gente planeje esses produtos de uma maneira que já estejam casadas com políticas ambientais que estão sendo implementadas nesse momento. E aí a intenção é que essa produção científica ela já funcione como catalisador ali dessas políticas e seja imediatamente utilizada, né, como na atividade dos gestores ambientais aqui do Estado de São Paulo. A intenção, a gente está focado no Estado de São Paulo, mas nós temos toda a intenção de ampliar isso para incluir mais secretarias. Então, por exemplo, pagamento por serviço ambiental é uma política nacional de pagamento por serviço ambiental, onde todos os estados têm que desenvolver as suas políticas estaduais. A nossa intenção é que, com o que a gente está produzindo aqui no estado de São Paulo, a gente também consiga auxiliar a política nacional de pagamento por serviço ambiental, por exemplo. Legal, muito bacana. E quais são as perspectivas futuras para essa linha de pesquisa? É claro que eu acho que só essa questão da coprodução, né, e dessa associação da ciência com os gestores para que a gente tenha políticas públicas aplicadas que sejam de fato voltadas, né, tanto para a conservação da biodiversidade, quanto também para o crescimento econômico, que é importante a gente conciliar as duas coisas. Eu acho que isso já é uma perspectiva muito bacana. Eu acho que isso já é uma perspectiva que a gente precisa ter um bom tempo, há um bom tempo, né? Mas quais são outras perspectivas que você vê como futuro dentro dessa linha de pesquisa?
Bom, como perspectiva futura, a gente está focado agora no serviço de polinização, mas a biodiversidade associada às áreas de vegetação nativa, ela presta outros serviços também. Então, um deles, por exemplo, é o controle de pragas. Então, a nossa intenção é, ao expandir os horizontes dessa pesquisa, também construir modelos similares para outros serviços. Inicialmente, o controle de pragas, né? Que uma coisa interessante, assim, por exemplo, né, boa parte da produção agrícola é destinada a cultivos que são dependentes de polinização. Então, os principais aqui são, aqui no estado de São Paulo, são café, laranja e a soja, né, dos dependentes de polinização. Mas tem muitos outros. Em contrapartida, em termos de área ocupada e de volume de produção, há cultivos que não são dependentes de polinização, como o milho e principalmente a cana-de-açúcar, que, apesar de não se beneficiarem da polinização, podem se beneficiar do controle de pragas prestado por essa biodiversidade, né? Então, por exemplo, a broca da cana, o inimigo natural, né, os inimigos naturais da broca da cana são vespas. E essas vespas, elas estão presentes na fauna nativa, né? Então, a nossa intenção é ampliar para esses outros serviços e para que isso tenha um impacto também em outros cultivos que são muito importantes aqui no estado de São Paulo, mas também no Brasil como um todo. E, além disso, nós temos a intenção, na frente lá do, da coprodução, né, do trabalho das secretarias, é, nós vislumbramos a possibilidade de avançar com essa agenda do pagamento do serviço ambiental e do casamento disso com a agenda climática e de adaptação das mudanças climáticas e de restauração da vegetação nativa aqui, principalmente Mata Atlântica e Cerrado, né, que são os dois biomas aqui do estado de São Paulo, pensando nesses serviços como um todo, né? Eu acho que a pesquisa vai nessa direção. Né? Legal, Eduardo, muito bacana mesmo. Eu espero que logo a gente escute mais sobre sua pesquisa. E eu queria agradecer pelo seu tempo hoje, por ter explicado um pouco sobre a sua linha de pesquisa, sobre o seu trabalho, super interessante. Parabéns pelo trabalho, inclusive. Eu que agradeço a oportunidade e obrigado pelas perguntas.